Você já parou para pensar em como nos reparamos machucados? Como é que nós crescemos? Como aumentamos de tamanho e conseguimos gerar descendentes diferentes uns dos outros, mesmo sendo gerados a partir das mesmas pessoas? Bem, é graças à divisão celular que o nosso organismo consegue realizar todas essas funções. No entanto, não é o mesmo tipo de divisão celular que ocorre em todos esses processos. Cada célula executa uma divisão celular de acordo com a sua função. Hoje falaremos sobre a meiose, que nada mais é do que o processo de divisão celular que resulta na formação de gametas e esporos. Portanto, ela não ocorre em todo o corpo, mas sim na produção de espermatozoides e óvulos. E é graças a ela que não somos exatamente iguais aos nossos irmãos. Mas tá, espera um pouco. Tudo bem que visualmente conseguimos perceber que não somos iguais aos nossos irmãos. Porém, se nós possuímos a mesma mãe e o mesmo pai, como isso é possível? Calma lá que a gente vai explicar tudo direitinho, como funciona cada etapa da meiose e o porquê dessas diferenças entre irmãos. Então, bora começar. A meiose é dividida em duas fases, as quais chamamos de meiose 1 e meiose 2. E a cada fase é dividida em 4 etapas, sendo elas meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Já a meiose 2, possuímos a profase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telofase 2. Vale guardar no coração que a meiose 1 é reducional, ou seja, gera células filhas com metade do número de cromossomos, enquanto a meiose 2 é equacional, o que significa que o número de cromossomos permanece igual. Bem, agora que já sabemos quais são as fases e etapas, vamos entender o que ocorre em cada uma delas. Antes de começar o processo de divisão celular, ocorre a interfase, que é o período em que a célula começa a se preparar para fazer a sua divisão. Por isso, há o aumento do seu tamanho devido ao seu crescimento. E vale lembrar que nesse momento, os cromossomos são simples, ou seja, possuem apenas uma molécula de DNA. Entendendo essa parte, podemos começar as etapas da meiose. Começando pela prófase 1. É nesse momento em que ocorre o processo que define a diferença entre os irmãos, o crossing over, ou seja, a troca de material genético entre os cromossomos. Mas o que isso quer dizer? Lembra que eu te disse que na intérfase o cromossomo era simples? Então, na prófase 1, o cromossomo faz a mistura de material genético e passa a possuir 2. Portanto, assume o formato de X, mas continua sendo um único cromossomo. Detalhadamente falando, a prófase 1 é dividida em 5 estágios, indicados por um termo grego. E a partir daqui os termos começam a ficar um pouco mais técnicos. A primeira etapa é o leptóteno, que em grego significa filamentos finos. Nessa fase, os cromossomos começam a se condensar, tornando-se visíveis ao microscópio óptico, como um fio simples. À medida que os cromossomos vão condensando, a célula entra para o próximo estágio, o zigóteno, que em grego significa ligação, filamentos pareados. Nessa fase, os cromossomos homólogos se ligam intimamente, processo chamado de sinapse, como se fossem duas partes de um zíper. Nesse processo, ocorre a formação de uma estrutura chamada complexo sinaptonêmico, que une intimamente os cromossomos nesse emparelhamento. Logo depois vem a etapa do paquíteno, onde ocorre a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. É nesse momento que alguns genes que se encontram no cromossomo paterno passam para o cromossomo materno e vice-versa. Esse fenômeno, conhecido como crossing over ou permutação, é de grande importância biológica, pois aumenta a variabilidade genética. Logo após temos a subetapa do diplóteno. O complexo sinaptonêmico se desarranja e os cromossomos homólogos se separam, mas ainda com as cromátides irmãs unidas. Nessa fase, é visível regiões do cromossomo em X denominadas quiasmas, que correspondem a pontos dos cromossomos que se cruzam na permutação. E, por fim, a etapa 5, diacinese. Os cromossomos homólogos se separam definitivamente, mas mantêm-se unidos pelos quiasmas, que deslizam para as extremidades bivalentes. Esse fenômeno recebe o nome de terminalização dos quiasmas. Por fim, o envelope nuclear se desintegra e os pares de cromossomos homólogos, ainda associados pelos quiasmas, espalham-se no citoplasma.
É nessa etapa da prófase 1 que há o desaparecimento do nucleolo e o rompimento da carioteca, que dispersam seus componentes no citoplasma, a migração das organelas centríolos para os lados opostos da célula e o condensamento do DNA. Após isto, na metáfase 1, temos o pareamento dos cromossomos homólogos e maior grau de condensação dos cromossomos. Você se lembra o que são cromossomos homólogos? É quando os cromossomos estão um do lado do outro. Por isso que na prófase 1 eles conseguem fazer a troca de material genético. E é somente até esse momento que eles são homólogos, já que na anáfase 1 ocorre a separação dos homólogos. Nesta fase, os cromossomos, cada um constituído por duas cromátides unidas pelo centrômero, são puxados e dispõem-se em cada um dos polos da célula. E por fim, na telofase 1, a célula começa a se separar formando duas células. Portanto, também há o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. O cromossomo passa a se descondensar e a citonese, que diz respeito à divisão do citoplasma de uma célula de forma a dar origem a duas células idênticas e funcionais. Então vamos entender o que aconteceu até aqui. A célula diploide cresce, se preparando para a divisão. A célula diploide do ser humano possui 46 cromossomos, e na prófase 1 que ocorre a mistura de material genético. Na metáfase, há o pareamento dos cromossomos e na anáfase, a célula se divide em dois. Desse modo, cada uma irá possuir 23 cromossomos. E na telófase, há a separação total e o reaparecimento da carioteca e do nucleolo. E é por isso que chamamos a primeira fase da meiose de reducional, como mencionamos anteriormente. Vamos entender o que acontece na segunda fase, a meiose 2, que se assemelha muito com a mitose, sendo considerada uma divisão equacional, pois o número de cromossomos permanece igual. A primeira etapa da meiose 2 é a profase 2. Nela, as células filhas iniciam a primeira etapa, onde ocorre a fragmentação da carioteca, a duplicação do centríolo, o desaparecimento do nucleolo e o condensamento do cromossomo. Entretanto, tudo isso ocorre muito rápido. Na metáfase 2, ocorre a formação da placa equatorial, e não há mais cromossomos lado a lado. A diferença dessa etapa para a metáfase 1 é que agora os cromossomos não estão mais pareados, e sim alinhados um em cima do outro. A anáfase 2 é caracterizada pela ascensão polar dos cromossomos filhos. Nesta, então, ocorre a separação das cromatídeas irmãs, pois há a divisão dos centrômeros. Ou seja, os cromossomos que possuíam dois materiais genéticos, e por isso estavam em formato de X, passam a ser simples novamente para que cada nova célula tenha 23 cromossomos com um material genético. Os dois cromatídeos de cada cromossomo separam-se e passam a constituir cromossomos filhos independentes, migrando para os polos opostos da célula. Na telófase 2, há a divisão das outras duas células. O envoltório nuclear e o nucleolo reaparecem, os cromossomos começam a se descondensar e, ao mesmo tempo em que a telófase ocorre, o citoplasma divide-se, ou seja, ocorre o processo de citocinese. Percebeu que não há a diminuição de cromossomos, mas sim que há o aumento de células? Então vamos recapitular tudo o que ocorreu até aqui. Inicialmente, tínhamos uma célula com 46 cromossomos. Na meiose 1, passamos a ter duas células com 23 cromossomos cada, sendo esses em formato de X. Já na meiose 2, iniciamos com duas células com 23 cromossomos cada, ou seja, o resultado da meiose 1. E passamos a ter 4 células com 23 cromossomos simples cada. Portanto, de uma célula se originaram outras 4. Então, por causa dessa mistura de material genético que ocorre nesse processo, os irmãos não são iguais. E é assim que ocorre o processo de meiose, um dos principais fatores de variabilidade genética, pois através da combinação da informação contida nos cromossomos homólogos existentes nas células que sofrem este processo, que é permitida a produção das células geneticamente diferentes entre si, e com metade do número de cromossomos da célula inicial.